Recursos humanos, a diretriz da retribuição justa. Em Lucas 10:7, Jesus afirma que o trabalhador merece o seu salário. Isso ensina aos líderes de igrejas que os funcionários devem ser pagos com justiça. Os que servem fielmente a igreja em posições significativas devem ser pagos à altura. Na minha opinião, a qualidade das pessoas necessárias para suprir a igreja do futuro, como a liderança competente, experiente, forçará a maioria das congregações a repensar completamente seus programas de remuneração. A diretriz da retribuição justa nos impeliu recentemente a fazer isso na Willow. Depois de avaliar nosso quadro de funcionários, concluímos que tínhamos muitas pessoas piedosas e competentes que trabalhavam incansavelmente pelo reino, cuja remuneração não era proporcional ao valor da sua contribuição. Então, nomeamos um comitê de remuneração para reestruturar toda a estrutura de pagamento até que o Espírito Santo nos desse paz em relação à adequação da remuneração, embora levasse quase um ano para terminar esse processo. Os pastores auxiliares e a diretoria acreditavam justificadamente que devíamos aos nossos funcionários essa cuidadosa avaliação e o consequente aumento de salário. Recursos humanos, a diretriz do boi sem mordaça. Em Deuteronômio 25:4, Deus diz: não amordassem o boi enquanto está debulhando o cereal. Para nossos propósitos, isso poderia ser traduzido da seguinte forma: dê aos membros do seu quadro de funcionários as ferramentas das quais necessitam para realizar o que você quer que realizem. Na função de ACR, um líder possui a responsabilidade de se certificar de que seus funcionários tenham o necessário para realizar suas funções, contendo a única forma de providenciar, isso é, fazer pergunta correta, o que você precisa para aumentar a sua eficiência. Precisa de mais espaço no prédio? Mais dólares para o ministério? Melhores equipamentos? Treinamento adicional? Meio expediente, talvez? Os funcionários precisam saber que a ACR está fazendo tudo ao seu alcance para proporcionar as ferramentas que eles necessitam para progredir. Certa vez, nos primeiros dias da William, nosso diretor de música ficou muito desanimado. Em todos os cultos, ele tocava num piano elétrico usado, com uma meia dúzia de teclas quebradas. Ele já não suportava a frustração. Certo dia, ouviu espancando aquele teclado, tentando fazer uma tecla específica funcionar e gritando: isso é loucura, não posso mais aguentar isso. Como se pode esperar que eu faça uma música digna desse lixo? Ainda tinha certeza de que seus lápis especiais eram desnecessários, mas até eu sabia que a situação do piano estava ficando grave. Caminhei do meu escritório até seu minúsculo local de trabalho e disse: veja, David, se você continuar a escrever músicas e a formar equipes de vocalistas, vou tentar resolver o problema do piano. Só me deu algum tempo. Logicamente, não tínhamos nenhum dinheiro para o piano. Ainda estávamos fazendo pagamento de $5 pelo carpete do escritório. Então orei: Deus, tem um companheiro de equipe com uma necessidade que só o Senhor pode suprir. Por favor, atende a nossa necessidade. Algumas semanas mais tarde, uma nova família da igreja convidou a mim e a Laine para jantar. Entrei na sala de estar e lá estava um pequeno preto e brilhante piano. Fiquei olhando para o piano durante todo o jantar. De vez em quando, ainda que conversava não fosse sobre música, eu fazia perguntas sobre o piano. Há quanto tempo você possui piano? E aí até mesmo de forma súbita alguém o toca ou é principalmente para a decoração. Laine entendeu e começou a me chutar por baixo da mesa. Finalmente, no fim da noite, o anfitrião disse o que todas as pessoas mais velhas dizem aos jovens esforçados pastores: se houver alguma coisa que eu possa fazer por você, antes que ele tivesse tempo de terminar a frase, soltei de uma vez: precisamos de um piano, exatamente como aquele ali. Laine quase desmaiou. Ela ficou com aquele olhar chocado no rosto que dizia: eu não acredito nisso, não posso levá-lo a lugar nenhum. Cerca de uma semana depois, entretanto, o anfitrião ligou e disse que ele e sua esposa tinham conversado sobre o assunto e que gostariam muito de doar o piano para a igreja. Eles preferiram imaginar seu lindo piano liderando pessoas durante o culto, acumulando poeira em sua sala de estar. Nunca vou esquecer o dia em que eles encontraram uma transportadora para levar o piano e
entregaram aquele majestoso piano preto nos escritórios da igreja. O olhar do rosto de Dave, enquanto o piano passava pela soleira porta, dizia tudo. Ele não estava somente admirado por ter alcançado pela graça de Deus as necessidades da sua música de forma tão espetacular, mas estava profundamente grato a mim por ter levado suas necessidades a sério e pelo esforço que fiz para encontrar a ferramenta que o ajudaria a multiplicar a eficiência de seu ministério. O esforço de um líder, no sentido de adquirir as ferramentas para seus funcionários, melhora inevitavelmente o moral e a harmonia da equipe. Isso também depende da fé do líder, da habilidade de Deus em suprir as necessidades dos funcionários. Tenho visto por várias e várias vezes Deus abrir as janelas dos céus a fim de suprir todo o tipo concebível de ferramenta necessária ao aumento da eficiência da nossa equipe de funcionários. Recursos humanos, a diretriz da dupla honra. Em 1 Timóteo 5,17, Paulo instrui a igreja a dar dupla honra aos que lideram e ensinam bem. No linguajar de hoje, isso significa o seguinte: faça seus jogadores-chave muito felizes, descubra o que poderia emocionar seu coração e então percorra céus e terras para agraciá-los com isso. A Willow tem um quadro de funcionários inacreditável. Ao longo dos anos, em resposta à diretriz da dupla honra, meu pastor executivo e eu organizamos listas de presentes que honrem duplamente, tempo adicional de férias, prêmios financeiros dignos, interessantes, oportunidades de viagem extraordinárias, opções de treinamento. Estou constantemente procurando por quaisquer coisas que honrem duplamente os membros das equipes que tenham vencido um período ministerial especialmente difícil ou alcançado uma meta especialmente exigente. Não quero apenas suprir membros dos ministérios, quero suprir sua alma. É por isso que pratico o princípio da dupla honra. O pagamento de pastores, a diretriz da sabedoria. As pessoas normalmente se sentem confusas quanto ao pagamento dos pastores. Algumas pensam imediatamente no apóstolo Paulo, que fazia tendas a fim de não ser financeiramente pesado aos primeiros cristãos. Denomino muitas dessas pessoas que frequentemente servem em diretorias de igreja, de grupo, barracas e morram em barracas. Você entende o que quero dizer? Um contraste total ao grupo da barraca. São aqueles que acreditam nos pregadores da prosperidade da TV. Pastores e diáconos dessa espécie têm o convencimento de que um pastor com uma enorme conta bancária e frequentemente com um ego equivalente trará honra tanto para Deus como para a igreja. Os resultados são escandalosos salários e benefícios pastorais. A maioria das igrejas fica entre esses dois extremos e muitos pastores têm conflitos pessoais a respeito disso. Por um lado, acreditam que deveriam sofrer de alguma forma perda causa de Cristo. O pensamento de que os líderes espirituais que vieram antes deles realmente derramaram sangue para promover o reino de Deus faz com que seus sacrifícios sejam comparativamente insignificantes. Por outro lado, as crianças precisam de aparelho para os dentes, o telhado tem vazamento, os freios do carro estão gastos. Como os pastores podem se sustentar sem um pagamento razoável? O único princípio que quero sugerir a respeito da remuneração do pastor é chamado diretriz da sabedoria e veio diretamente dos lábios de Jesus. Sejam astutos como as serpentes. Ele disse, e sem malícia como as pombas. Mateus 10:16. Essa diretriz desafia todos aqueles que participam da discussão salarial a exercitar uma mentalidade sóbria e uma sabedoria conservadora. Isso significa uma avaliação cuidadosa de todas as variáveis relativas ao salário do pastor. Qual o tamanho da congregação? Qual o tamanho do quadro de funcionários? Qual o âmbito de responsabilidade? Quantos anos de devoto serviço foram prestados? O pastor tem demonstrado constante melhora na liderança e na pregação? Ele tem necessidades familiares específicas? A lista pode continuar.
Tal diretriz supõe que pessoas cheias do Espírito Santo podem conversar de modo aberto, construtivo e amoroso a respeito dessas questões, até que todos, incluindo o pastor, cheguem a um consenso e possam honestamente dizer: junto buscamos a sabedoria de Deus e acreditamos que Ele nos guiou. O objetivo é sugerir uma substanciosa, mas não escandalosa provisão para o pastor que cheire bem, tanto para os de dentro como os para de fora da igreja. Quero terminar esse capítulo com uma observação bastante pessoal. Os 27 anos de pastorado à frente da igreja Willow Creek tenho sido tratado de forma extremamente bondosa pelos pastores auxiliares e pelos membros da diretoria. Nos primeiros anos da igreja, eles não tinham como me pagar. Isso lhes partiu o coração. Conforme a igreja foi se fortalecendo financeiramente, começaram a pagar-me com alegria de acordo com a diretriz da sabedoria. Adicionalmente a um salário apropriado, a Willow também supriu a mim e a minha família com assistência médica e um generoso plano de aposentadoria. Também recebi um local de trabalho adequado e oportunidades de treinamento que me ajudaram a crescer como líder e professor. Na verdade, de acordo com minhas lembranças, todas as vezes que solicitei qualquer coisa para o melhoramento do meu ministério, a resposta sempre foi sim. Além disso, tenho recebido uma pequena conta de despesa para que possa levar funcionários e líderes leigos a jantares de agradecimento. Eles vigiam aquela conta de despesa como águias e não foi aumentada em 15 anos, mas estava lá. Além disso, mediante um acordo com o negociante de carros local, a igreja me ofereceu um transporte seguro. Tenho sido suprido com a melhor assistência executiva do mundo para ajudar-me nos meus afazeres. Por fim, o dispositivo que provavelmente aprecio mais que os outros é, sem dúvida, minhas férias de verão anuais para estudos. Anos atrás, comecei com uma semana, agora normalmente fico fora do escritório da igreja por quase 8 semanas a cada verão. Nessas semanas, continuo a liderar o ministério por meio de telefonemas, fax e e-mails, reuniões fora da sede com membros de equipes, mas meu expediente de trabalho é grandemente reduzido e tenho bastante tempo para leitura, recreação e relacionamentos. Esse tempo fora não somente recarrega minhas baterias físicas, emocionais e espirituais, mas em retrospectiva percebo que foi uma das maiores contribuições à minha vida familiar. Tenho certeza de que parte dos motivos pelos quais meus filhos já crescidos amam a Deus, a igreja, a mim e a Laine é um ao outro. É que todos os verões durante sua infância, a Willow nos deixou tempo para que relaxássemos como uma família. O que quero dizer é que me sinto o pastor mais abençoado do planeta. O nível de atenção que tenho recebido através dos anos tem me motivado a dedicar cada vez mais do meu tempo e da minha energia para a igreja. Não é assim que deveria ser. Anseio pelo dia em que cada pastor de cada igreja seja tratado da mesma forma que sou, sentindo-se tão grato e motivado quanto eu. Como posso resumir esse capítulo? Creio que a última linha seja esta. Líderes, não se intimidem diante do desafio dos recursos. Mergulhem nele de cabeça. Aprendam com ele, deixem Deus aumentar sua fé mediante esse desafio. Por último, sonhem comigo com o dia em que um rio de recursos será derramado sobre as igrejas locais ao redor do mundo, de modo que a obra de Deus possa prosperar.